Queria entender como que você começou a investir e por que essa necessidade de realmente começar a investir. Então, basicamente a minha história começa quando eu tinha aí 17 para 18 anos. Eu não sei se vocês já trabalharam registrado alguma vez ou não. Não, Não? eu não tenho carteira de trabalho. Cara, eu comecei a trabalhar. Basicamente, na verdade, eu comecei com 14 para 15 anos. Eu comecei a trabalhar num Lava Rápido. E aí, cara, eu queria ganhar dinheiro de alguma forma. Então, fui para um Lava Rápido trabalhar ali. E aí, o dono do Lava Rápido ele me ofereceu o seguinte: ele falou, Lucas, o que você prefere? Você prefere ganhar R$ 25 por semana no Lava Rápido ou você prefere ganhar R$ 15 por dia trabalhando no espetinho que tinha ali na frente? Eu olhei e falei, cara, pô, eu quero ganhar dinheiro, eu vou começar a trabalhar, eu vou fazer os dois, né? E aí eu fazia o quê? Eu trabalhava no Lava Rápido todo dia e à noite eu vendia espetinho. E aí comecei a ganhar uma grana ali e tudo mais, e eu pensei e falei, cara, eu posso ganhar mais dinheiro, né? O que eu gosto de fazer? E eu gostava muito de me comunicar. Então, quem acompanha o canal Felifis aí percebe que eu sou uma pessoa que eu falo bastante. Eu não sei se no canal de vocês a galera reclama que às vezes você fala muito rápido ou não, ou fala devagar. Ah, tem uma galera que fala que a gente fala muito rápido. Nossa mãe, principalmente, né? Ela fala, vocês falam muito rápido, não consigo entender muita coisa. Algumas pessoas. Então, e eu sempre gostei de me comunicar, falar bastante. Então, o que eu pensei? Falei, cara, eu posso partir para a área de vendas. Só que eu tinha 17 anos nessa época ainda, então eu não sabia muito bem o que fazer, eu sabia que eu queria ganhar dinheiro. E aí eu consegui meu primeiro emprego registrado quando eu fiz 18 anos em uma loja de roupas. Eu sou do interior de São Paulo, a galera até percebe aqui pelo puxando o R, quando a gente fala Eu fui interior. perceber hoje só. A gente já se falou outras vezes, eu fui perceber hoje agora o R. Então, a galera sempre fala. E quando eu tinha 18 anos, eu entrei registrado em uma loja de vendas. Então, foi lá em 2013, pra você ter uma noção, o salário que eu ganhava naquela época, quando eu fui registrado, era de R$ 680, porque eu fui registrado como auxiliar de vendas. Como eu não tinha experiência, então eu tinha muita vontade de trabalhar, mas não tinha experiência, então foi registrado como auxiliar de vendas. E ali dentro daquela loja, eu comecei a me destacar, comecei a crescer um pouquinho mais. E um ponto que eu acho importante a gente comentar aqui é a questão da mentalidade, que nem você falou, né? Eu conto um pouquinho mais da minha história, eu falo um pouco de mentalidade também, porque naquela época, quando eu tinha 18 anos e eu entrei no meu primeiro trabalho registrado, o meu sonho naquela época era um dia poder ser um gerente de loja. Então, olha pra você ver como que a questão da mentalidade que a gente tem, que a gente vai crescendo, a gente vai aumentando, né? Aquele espaço de visão que a gente tem. Naquela época, quando eu tinha 18 anos, eu olhava um gerente e falava, cara, um gerente aqui hoje ganha mais ou menos aí uns R$ 2.000. Imagina se um dia eu conseguir chegar a ser o gerente. E o meu super sonho era poder chegar a ser um supervisor de loja. Por quê? Porque a minha visão naquele momento era uma visão muito limitada com base naquele ambiente que eu trabalhava. Então, eu fui crescendo dentro dessa área de vendas e basicamente, eu saí dessa loja que eu trabalhava e eu entrei em uma outra loja de vendas. E aí, dentro dessa loja de vendas, eu comecei a me destacar um pouco mais nas vendas, eu comecei a estudar mais sobre como que eu poderia me tornar um vendedor melhor e assim eu fui crescendo. Mas o auge que eu consegui chegar nessa fase foi ser um gerente de loja. E aí, a minha mente começou a pensar, cara, o que eu preciso fazer aqui para eu ganhar mais dinheiro, né? Então, naquela época eu passei a fazer o quê? Falei, cara, eu preciso fazer uma faculdade. Eu não sei se vocês chegaram a fazer alguma faculdade ou não. Só Não passei chegamos. pela porta. Só passou... Desse jeito parece que eu sou um vagabundo, né? Tem carteira de trabalho? Não tenho carteira de trabalho. Faculdade, não passou pela porta. Mas essa questão da mentalidade e do quanto você consegue enxergar realmente é verdade. Então, quando eu era adolescente, era mais novo, eu pensava, o máximo que eu posso fazer é me formar numa faculdade, arranjar um bom emprego em uma multinacional da vida e ganhar, sei lá, quando eu tiver uns 30 e poucos anos, uns 40 anos, eu vou ganhar uns R$ 10.000 por mês se eu for bom. Então, acho que o campo de visão que a pessoa tem acaba definindo muito o que ela almeja e o que ela acha que ela consegue ter na vida. E como no momento o teu campo de visão era, tô trabalhando na loja, o que dá pra eu ser onde eu posso ganhar mais trabalhando na loja? É sendo supervisor. Então é isso, né? E conforme a gente vai evoluindo, a nossa visão vai aumentando e os objetivos também crescem. Sim, exatamente. Mas aí eu cheguei a um ponto em que eu olhava ali, né, e eu pensava, não tem como eu crescer mais aqui. O que eu preciso fazer? Pensei, vou fazer uma faculdade. Então todo mundo ao meu redor, o contexto que eu vivia, falava o quê? Lucas, você precisa ter uma faculdade? Por quê? Você já tá aí fazendo 20, 22, 21 anos, você precisa estudar, você precisa fazer alguma coisa. E basicamente, como a maioria das pessoas, como acontece com todo mundo, aconteceu exatamente comigo. Então, os familiares, os amigos, eles falam o quê? Você precisa ter uma faculdade, não importa o que você vai estudar, você precisa ter um ensino superior. E aí eu olhei pra faculdade e pensei, cara, eu não quero ser engenheiro, eu não quero fazer medicina, eu não quero ser cientista. O que eu consigo fazer dentro da capacidade que eu tenho? E aí eu escolhi fazer publicidade.
Por quê? Porque eu me comunicava bem, era parte de vendas e tudo mais. E aí eu peguei e entrei na faculdade e continuei trabalhando. Mas sabe quando você não tá satisfeito? Quando você para e fala assim, cara, não é isso aqui, não tô no caminho que eu deveria seguir. Eu não sabia por quê, eu não sabia o porquê que eu tava tendo aquele pensamento, mas eu não tava feliz fazendo aquilo que eu tava fazendo. E aí, basicamente, o que aconteceu na minha vida nessa época? Como a maioria das pessoas, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a gastar um pouco mais, eu fui lá e comprei um carro, e aí, basicamente, a maior cagada que eu fiz na minha vida nessa época que eu trabalhava, que eu pagava a faculdade, eu pagava o meu carro, foi emprestar o meu cartão de crédito para um amigo. Não sei Eita, se aí, ó. já aconteceu isso aí com vocês, vocês já passaram Não. por essa fase ou não? Isso daí de emprestar cartão não, mas a nossa mãe já passou, já emprestou e já se deu mal. Nossa mãe já emprestou, o que tinha acontecido? Ela emprestou pra amiga comprar um computador pra ela, pro filho. Aí a amiga tava pagando o primeiro mês, pagou o segundo, pagou o terceiro. No quarto mês, ela parou de pagar e a nossa mãe foi na casa dela, acho que era Casa Bahia, alguma coisa assim, foi lá e pegou o computador. Aí o que ela tinha pago, as 4 parcelas, não voltou, mas ela deixou de Ela dever. conseguiu devolver ainda o computador. Ela, não, eu pedi pra minha amiga, eu vou devolver. E aceitaram, não sei como que isso aconteceu, mas aceitaram de volta. Então, no meu caso foi um pouco diferente, né? Eu comecei a crescer ali dentro da loja que eu trabalhava, e aí comprei carro, pagava faculdade e tudo mais. Só que um amigo meu chegou e pegou, falou, Lucas, tem uma empresa aqui, eu preciso usar o cartão de crédito, você não pode emprestar pra mim? Bom, não tinha conhecimento nenhum nessa época, eu peguei e falei, não, pode ir lá, vai, usa aí o cartão, depois você me paga. Resumidamente, o que aconteceu? Como vendedor, eu ganhava ali R$ 1.800. Eu pagava minha faculdade, eu pagava meu carro e eu simplesmente tomei um calote ali de uma dívida de cartão de crédito, que naquela época era de R$ 1.800. E aí, basicamente, com essa idade, cara, eu me vi ganhando pouco, tendo que pagar a faculdade, tendo que pagar a parcela do carro, que também estava financiado, não tinha dinheiro naquela época, e eu tinha um cartão de crédito para pagar. E aí eu entrei, assim, num momento de vida que foi muito difícil para mim, porque, como eu também falo no meu canal, eu passava, assim, uma situação muito difícil dentro de casa, porque o meu pai e a minha mãe, eles sempre viveram uma situação bem conturbada no relacionamento deles. Então, pra vocês terem uma noção, eu fiz faculdade, eu me formei, e os meus pais nem sabiam qual que era a faculdade que eu tinha me formado. E Morando junto ainda, na mesma casa. dentro de casa, é isso, exatamente. Só que o que acontecia? O meu pai e a minha mãe, eles brigavam muito entre eles, então era uma briga de casal. Mas eu era filho, morava junto com eles, então, assim, participava da briga do mesmo jeito. Então, não é que eles estavam brigados comigo, ou eles não gostavam de mim, alguma coisa. O meu relacionamento com meus pais sempre foi muito bom. Mas entre eles criavam aquele ambiente que dentro de casa era muito ruim. Então, quando eu tinha aí, basicamente, 23 anos, eu passei uma situação muito, muito difícil, porque eu tava trabalhando num lugar que eu não ganhava aquilo que eu achava que eu deveria ganhar. Eu tava fazendo faculdade, mas eu tava totalmente infeliz com a faculdade que eu tava fazendo, porque eu fui meio que colocado naquela faculdade pela pressão social e tudo mais. Eu tava com a parcela da faculdade e a parcela do carro atrasado, porque eu ganhava pouco, e eu tinha um cartão de crédito estourado, que eu não sabia o que fazer, não sabia como que eu ia reverter aquela situação. E essa dívida de 1.800 foi pra quanto aí? Porque, pô, os juros do cartão todo mundo já sabe que Sim, são altíssimos. Sim, essa dívida da última vez que eu... Vocês vão entender o contexto, mas da última vez que eu vi, ela tava em R$ 4.000. E assim, foi coisa de basicamente um ano que... Os juros do cartão de crédito a gente sabe, né? Chega a mais de 400% dependendo da instituição. Então foi girando uma bola de neve. E por conta desse contexto que eu passava na minha vida profissional e na minha vida com o relacionamento junto com os meus pais, eu entrei assim em uma atmosfera muito ruim, cara. Eu fiquei basicamente 3 meses trancado dentro do quarto, eu não sabia o que eu fazia, eu tava endividado, eu tava quebrado. Nessa época eu e a Larissa, que hoje é minha esposa, a gente namorava, e eu pedi até pra ela pra gente dar um tempo. Porque, imagina, a minha cabeça tava assim... Tava vivendo um contexto que eu não sabia nem como eu iria sair. Porque eu pensava assim, naquela época, né? Isso era que ano? Isso daí foi... Que ano que foi? Bom, foi... Quando eu tava com 20, 22, 23, tô com 28. Então foi... Foi uns 5 anos atrás. 2018 5 anos ali, atrás. Isso, exatamente, 5 anos atrás. Então foi um período muito conturbado pra mim. Eu até cheguei na Larissa e falei assim, ó, falei, amor, vamos dar um tempo, eu tô com a cabeça muito ruim. Isso tava refletindo muito no nosso relacionamento, porque, cara, eu tava pilhado. Tava com a cabeça, assim, não tinha nem vontade de sair. A gente geralmente conversava muito, mas não sabia o que fazer pra sair daquela situação. E tudo que eu tinha aprendido parecia que não tinha feito sentido nenhum. Porque eu tava fazendo uma faculdade que eu não me via num futuro trabalhando. Eu tava trabalhando num local que eu não tava ganhando o que eu queria ganhar. Tava endividado, pagando faculdade, pagando carro, e eu não tinha nem vontade de voltar pra casa, cara, porque
a galera que tá acompanhando aí, que às vezes tem um relacionamento conturbado com os pais dentro de casa, sabe como é ruim você querer voltar pra casa, pra você conversar com alguém, às vezes você ter... Pra descansar, né? Ter paz também. Aí tá o pai e a mãe quebrando pau lá. Exatamente. E é difícil, né? E aí eu fiquei assim, 3 meses praticamente fechado dentro do quarto, sem saída. Só que aí o que começou a acontecer? Nesses 3 meses dentro de casa, eu percebi que só eu podia mudar aquela situação. Eu assumi a responsabilidade pra mim. Falei, olha, a verdade é que eu tô nessa situação porque eu me coloquei dentro dela. Muita gente culpa tudo que acontece do externo, né, com os resultados internos. Mas a verdade é que a gente muitas vezes se coloca em uma situação por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, às vezes por falta de organização. E eu tinha me colocado naquele lugar. E foi nesse momento que eu comecei a acompanhar mais os canais de investimento na internet, que nem Primo Rico, o Breno do Jovens de Negócio, o Bruno Perini. O canal dessa galera ali já estava crescendo um pouco mais. E eu comecei a me identificar. Falei, nossa, essas pessoas aí podem me levar a sair dessa situação que eu tô vivendo. E aí eles indicavam alguns livros, que nem, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. Esses livros que basicamente acho que a galera ouve todo mundo dizendo. Eu peguei e falei, não, eu vou começar a ler esses livros, eu vou aprender e eu vou começar a aplicar isso aí na minha vida. E aí, nesses 3 meses, serviu de muito aprendizado pra mim, porque eu comecei a mudar a minha mentalidade. Então, exatamente como a gente tava falando. Olha como o fato da gente entender um pouco mais e abrir o nosso campo de visão faz a gente ter um olhar diferente. Quando eu não estava estudando, quando eu não estava aprendendo nada com ninguém, eu estava totalmente mal. Por quê? Porque eu não sabia como sair daquela situação. Eu associava ganhar mais dinheiro como que eu vou dizer? Eu ganhava mais dinheiro, eu precisava subir dentro do cargo que eu trabalhava. Mas eu não tinha mais como subir. Naquela época eu já era gerente de loja. Era uma loja pequena, mas eu já era gerente. Então eu já tinha chegado onde eu podia chegar. Eu pensava, nossa, então eu vou trabalhar na minha área de faculdade. Ainda faltava alguns anos para eu fazer e eu nem me via feliz estudando aquilo que eu tinha que estudar. Olhava para minha conta bancária, tava quebrado, o cartão estourado, pagando a parcela do carro. Aliás, foi um carro que me ajudou muito, um Corsa 98. Galera que tem um Corsa aí, seja muito grato, porque foi um carro que Esse me ajudou aí anda, muito. hein? Não Esse consome muito. Faz o quê? 22 na gasolina, na pista? 22 km por litro? Não, tô brincando, mas é um carro bem econômico. Pior que eu nem sei calcular direito quanto é que faz por litro. Não, mas 22 é muito, É muito. A Porsche faz uns 5, 6. Acho que deve ser por aí. Então, e aí eu peguei e falei, não, eu vou estudar, eu vou me tirar dessa situação, eu vou passar por cima dessas complicações que eu tô passando, eu vou mudar a minha realidade. E foi nesse momento que eu tomei a decisão, e aprendendo com essas pessoas, que eu tomei a decisão de fazer o quê? A partir de hoje, eu vou poupar 10% de tudo que eu ganhava. Então, eu tava lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, e eu entendi muito bem, eu internalizei muito bem esse conceito de que eu recebia o meu dinheiro, eu me pagava primeiro. Eu acho que esse é o pensamento que... Se qualquer pessoa que está assistindo esse podcast, às vezes ela não entende nada sobre investimento, ela tá endividada, às vezes ela tá passando uma situação difícil, mas ela conseguir entender o real sentido e a importância de você separar primeiro o dinheiro que você vai poupar para você investir e depois você viver com a outra quantia, vai fazer totalmente diferente. Com certeza, porque se, por exemplo, eu ganho 1.800 e eu não sobra dinheiro, eu sempre gasto tudo. Realmente, se você tem 1.800 reais na conta, no final do mês, a tendência é que você vai gastar. Você já tá acostumado a isso? Exatamente. Agora, se no começo do mês você pega, 1.800, vou pegar 180 antes e vou investir, já vou mandar pra conta da corretora. O que vai acontecer é que você vai ter 1.500 e pouco pra passar um mês. E acho que o principal também é que às vezes as pessoas pensam, pelo fato de eu poder escolher se eu quero investir ou não vou investir. Porém, pensa que, beleza, o que você ganha líquido já é descontado imposto, já é descontado muita coisa, você nem vê esse dinheiro. Então passa a não ver mais uma parte ali e investe. Exatamente. Que você vai chegar em algum lugar por ter feito isso. E o que eu vejo que é o maior erro das pessoas também? As pessoas, no geral, sempre falam assim pra mim, eu vou deixar pra investir o que sobrar. Porque a pessoa vai lá, gasta no cartão, faz um monte de conta. E essa pessoa, ela acaba vivendo sempre um padrão acima do que ela realmente pode, porque ela coloca primeiro as necessidades, as contas, os custos que ela tem, e aí se sobrar, ela investe. Acontece que nunca sobra. Não vai sobrar, a real é essa. O cara já tá acostumado a viver... o cara ganha 1.800, ele vai viver com 1.800. Como que vai começar a sobrar de um dia pra outro? Se a vida inteira o cara gastou isso. E o principal é aquela inflação do custo de vida. Então, quando o cara passa a ganhar mais por não ter o hábito de investir, ele vai passar a gastar tudo que ele ganha também. Então, antes a camiseta que ele comprava na Renner era suficiente, agora tem que ser da Lacoste. O requeijão que ele comprava era X, agora tem que ser o outro. O restaurante que ele ia
era o mais básico, agora ele ganha mais, aí ele fala, não, eu cresci na vida, eu não posso nesse aqui, agora tem que ir no outro. Tem um colega nosso que começou a fazer faculdade, tava fazendo estágio, ganhava um dinheirinho. Aí até ele falou, só estágio não dá pra gastar nada. E realmente, às vezes, não dava pra investir, o cara tinha que pagar a faculdade também. Tem que pagar. Aí beleza, foi efetivado em um emprego, então estudava e trabalhava. Aí ele foi morar sozinho, foi dividir o apartamento com um amigo. Aí ele, não, agora eu tô morando com um amigo, não tem como eu investir. Beleza, daí tudo certo. Se formou, conseguiu um emprego na área, passou a ganhar mais dinheiro. Aí ele falou, não, tô tretado com meu amigo agora, a gente não tá se dando bem, eu vou morar sozinho, não dá pra investir. Foi promovido, passou a ganhar mais dinheiro. O que aconteceu? O camarada falou, não, tô morando nesse apartamento, vou morar num apartamento maior. Pode trazer aqui, tá tranquilo. Vou morar em um apartamento maior a partir de agora. Então, a partir do momento que ele foi ganhando mais, ele foi aumentando o padrão de vida na mesma proporção, então nunca sobrava nada. E tem gente que quando passa a ganhar mais dinheiro, realmente parece que tem uma aversão muito grande ao que fazia antes. Agora eu ia naquele bar ali, agora eu não posso mais ir nesse. Exato. E sabe o que eu acho que é o pior? É aquela pessoa que, assim, a pessoa ela ganha R$1.800. Só que ela tem um limite. Ela foi lá, abriu uma conta no Nubank, ela tem um limite de R$1.000. Aí ela pensa o quê? Se ela ganha 1.800 e ela tem R$1.000 de limite, então o salário dela é de 2.800. Aí a pessoa, ao invés dela tirar os 10% do que ela ganha primeiro, ela investir, ela poupar, ela faz uma soma dos dois. E aí você vê que a pessoa, ela entra numa bola de neve, que foi basicamente o que aconteceu comigo também. Eu não me isento disso. Por quê? Quando a gente não tem educação financeira, a gente passa por essas coisas. E o importante é que hoje a gente consegue aprender aí com muita gente. A gente aprende aí na internet de forma gratuita, seja um curso, alguma coisa, que todas essas coisas que a gente vem fazendo, às vezes a gente vem escutando. Às vezes veio do seu pai, às vezes veio dos seus amigos, dos seus avós, que é uma coisa que a pessoa, ela nunca aprendeu a fazer o certo. E aí, a hora que a pessoa, ela começa a pegar um dinheiro na mão, ela reproduz exatamente aquilo que ela viu a família inteira dela ou os amigos fazendo. Acha que é normal ser endividado, tá ferrado, usar o limite do cartão e não ter como pagar. Porque o cartão de crédito acaba sendo a forma mais fácil de você se endividar, porque é o dinheiro mais fácil que tem ali, né? Você tem um cartão, você não vê nada sendo debitado na hora da sua conta, você não vê sua conta negativa. A única coisa que acontece é que no final do mês a fatura chega e se você não tem pra pagar, você entra na dívida rotativa do cartão, pode pagar 400% de juros ao ano e tá ferrado. E outro ponto que eu vejo de erros da galera é não entender que, às vezes ela pensa, beleza, eu tenho dinheiro aqui, eu trabalho, eu poderia estar investindo, só que ela não sabe que se ela investe hoje, esse dinheiro vai render, é juros sobre juros, e por conta disso ela pode construir um patrimônio muito grande no longo prazo, mesmo investindo pouco. Quando é que foi que você descobriu, existem investimentos aqui, se eu investir eu posso ter mais no futuro, se eu comprar uma cota de fundo imobiliário eu vou ter, sei lá, R$10, eu vou ter 10 centavos no mês que vem. Então, foi exatamente nesse ponto que eu tava falando pra vocês, que eu comecei a estudar nessa época, e eu entendi o poder que tinha de eu guardar 10% do que eu ganhava pra eu poupar todos os meses. E foi aí nesse momento, cara, foi com o CDB de liquidez diária que virou uma chave na minha cabeça. Por quê? Eu era CLT, eu ganhava R$1.800, e aí eu comecei a guardar ali R$150, R$180 por mês. E eu coloquei aquele dinheiro, basicamente, não sei se aconteceu com vocês quando vocês começaram a investir, mas quando você coloca um dinheiro aplicado pela primeira vez, você quer ficar vendo o que tá acontecendo. E eu coloquei em um CDB de liquidez diária. No outro dia, eu já vi que tinha rendido um pouquinho. Falei, cara, se eu colocar aqui, mesmo que seja pouco, isso aqui já é alguma coisa. Antes eu nem via esses R$180 na minha conta, já gastava tudo, tava devendo. Agora eu coloquei aquele dinheiro ali e eu vi ele rendendo. Então, o que eu comecei a fazer? Naquela época eu ainda era CLT, eu comecei a trabalhar e focar em ganhar mais dinheiro. Então eu pensei, eu sou vendedor aqui dentro. Já cheguei na gerência, não tem mais o que eu fazer. O que eu posso fazer aqui para melhorar? Eu vou vender, eu vou bater todas as metas, eu vou dar o meu melhor e eu vou ganhar cada vez mais dinheiro para todo mês eu separar os 10% e esses 10% ser cada vez maior. Então, eu comecei nesse momento, como CLT, eu comecei a juntar mais dinheiro. E aí, basicamente, em questão assim de, cara, um ano mais ou menos, eu já tinha quitado essa dívida, eu já não estava mais devendo no cartão de crédito, eu já tinha quitado o meu carro porque eu tinha conseguido fazer mais dinheiro, então eu dei entrada, parei de pagar juros do financiamento e tudo mais. E foi uma virada de chave muito grande para mim, porque quando a gente começa a aprender sobre investimentos, a primeira coisa que você quer fazer é falar para os outros, né? Então, um exemplo,
sempre, na loja que eu trabalhava, eu tinha contato com muita gente. Todo mundo que entrava lá dentro, que já era meu amigo, falava, cara, conheci um negócio que vocês não fazem ideia, cara. É um negócio que você pode colocar seu dinheiro ali, não é pirâmide, você vai... Talvez seja, geralmente quem indica investimento é piramideiro. É, o cara entrou geralmente e fala, entra aqui comigo, vamos, a 10% ao mês. Sim, geralmente era. E aí eu tava estudando, eu tava entendendo um pouco mais. Sabe aquele negócio de você ficar alucinado, cara? Eu fiquei assim, cara, isso aqui é muito bom. Eu preciso falar disso aqui pra todo mundo, porque todo mundo consegue fazer isso aqui. Um exemplo, né? Eu tava investindo R$180 por mês. Só que você olha lá no CDB, tem CDB hoje de R$1, tem CDB de R$50. Então, assim, é super acessível. O que as pessoas não sabem é que é possível você colocar seu dinheiro ali e a maioria das pessoas não sabe como rende, mas é totalmente simples. Coloca o dinheiro ali, no caso de um CDB de liquidez diária, né? Eu colocava o dinheiro ia rendendo juros sobre juros. E aí, o que aconteceu? Nesse período de 1 ano, eu comecei a juntar mais dinheiro. Basicamente, a gente juntou... Acho que a gente chegou a juntar... Eu tenho até um vídeo no YouTube, cara, bem antigo, que eu postei, que eu tinha juntado R$42 mil sendo CLT. E eu até peguei eu peguei e fiz um vídeo, assim, foi um vídeo que teve chuva de haters da galera, tipo, querendo me zoar, falando que 40 mil não era muito dinheiro, que muita gente falava assim, ah, cara, esse dinheiro aí é o dinheiro que eu ganho em 2 meses, não sei o que, você tá querendo se gabar por causa disso. Mas, cara, naquela época, a minha realidade, R$40 mil era muita grana, eu ganhava 1.800. Então... Mas você conseguiu acumular 42 mil porque você tava fazendo além do teu trabalho, né? Exatamente. Porque com 180 por mês, aí, pô, vai demorar muito tempo pra você chegar Cara, em 42 mil, né? Não, com certeza. Por isso que eu acho que esse é o ponto mais interessante de falar pra galera. Quando você quer começar a investir, cara, investimento é uma construção. Então, eu costumo dizer sempre para as pessoas, fala, cara, você não vai ficar milionário investindo aí 100, 200 reais por mês. Você vai ficar milionário, você vai ficar rico, você vai mudar a sua vida fazendo o quê? Trabalhando e ganhando mais dinheiro. E aí, todos os meses, você destina uma parte maior daquilo que você ganha. Naquela época, qual que era a minha realidade? Eu ganhava R$1.800 por mês. Só que eu tinha uma meta. Eu tinha a meta 1, eu tinha a meta 2, eu tinha a meta 3. E aí eu comecei a me especializar a fazer o quê? A trabalhar com vendas. E eu lancei até um desafio na loja que eu trabalhava, que eu fazia tudo calculadinho assim. Falei, cara, esse mês aqui eu precisava ganhar R$5 mil de comissão. E aí eu cheguei no dono da loja e falei, olha, se eu bater essa meta aqui, você me paga 5% de comissão? Ele falou, não, eu pago. Que no caso eu tinha que bater 100 mil em vendas, né? Uhum. E aí eu falei, preciso ganhar 5 mil, fiz isso. Cara, eu ralei pra caramba, eu fiz hora extra, eu vendia no WhatsApp, fazia de tudo, fui lá e bati a meta. Então, naquela época, aquilo lá pra mim foi algo surreal. Por quê? Porque... você ganhava 1.800, conseguiu bater uma meta de 5 mil a mais? Sim, e aí eu coloquei esse dinheiro aplicado lá, eu vi ele rendendo e eu fiquei alucinado. Eu falei, cara, quanto mais dinheiro eu for colocando aqui, mais rendimento vai ter. E aí, que nem você falou, né, dessa parte aí, como que foi essa parte dos fundos imobiliários que... A descoberta, né? No caso, a descoberta, isso. Nesse período aí que eu comecei a estudar cada vez mais, eu fui estudando também a parte de renda variável. Então, depois eu não estava colocando meu dinheiro só em renda fixa. Eu já estava colocando em fundos imobiliários, eu já estava comprando minhas primeiras ações. E foi aí, depois de tudo isso, que eu vim pra internet mesmo e falei, cara, isso aqui que eu descobri, eu preciso contar pra todo mundo. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu consegui mudar minha vida trabalhando e entendendo que se eu mudar minha mentalidade, qualquer pessoa consegue mudar. Porque eu era CLT, estava endividado, estava quebrado, estava infeliz com a vida e eu comecei a trabalhar, ganhar mais dinheiro, investir uma parte e isso aí mudou totalmente minha vida.